A graça e a paz de Cristo que seja com todos nós. Estamos começando mais uma videoaula. Estamos fazendo o estudo da revista da Convenção Batista, Revista de Jovens e Adultos. Nesse terceiro trimestre, estamos fazendo o estudo de Josué, Juiz, Ruth, falando sobre fé, fidelidade e forças. O autor dessa revista, desse terceiro trimestre, é o pastor Fábio Martins. Nossos agradecimentos a este querido pastor que tem feito essas lições desse terceiro trimestre 2023. Estamos estudando a 10ª lição, a lição 10. O texto base dessa lição é Juízes 13:1 e 16:31. O título da lição é Fidelidade e Quebrantamento. E nós queremos agradecer também, peço aqui desculpas aos queridos irmãos, por retardar um pouco a lição, porque estou um pouco doente ainda, por causa da gripe forte que tanto eu como minha esposa adquirimos, e peço orações aos queridos amados irmãos. Mas vamos voltar aqui para o estudo dessa semana, fé, fidelidade e quebrantamento. A palavra quebrantamento, né? Aliás, vamos fazer aqui, irmãos, a leitura do texto, que já está aqui proposto pelo nosso querido pastor Fábio Martins, que está em Juízes 13:1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor lhe entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Isso aí. Agora também nós vamos ler 16:31. Também é o texto, né? Então seus irmãos desceram, toda a casa de seu pai, tomaram e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele Israel 20 anos. Hoje nós vamos falar de um grande personagem da Bíblia, que é Sansão. Sansão é esse grande personagem. Fé, fidelidade e quebrantamento. Antes de entrarmos propriamente no estudo, nós vamos falar sobre o que é o quebrantamento, né? E eu estive procurando aqui, é ato e efeito de quebrantar. Quebrantamento, quebra, quebranto, ruptura. Quebrantamento bíblico, né? Sujo em algumas passagens com o sentido de enfraquecido, né? Então a pessoa, ele se enfraquece para que Deus possa restaurar. Quebrantamento, fidelidade e quebrantamento. Falando em Sansão, esse personagem, né? E que fala aqui que na 7ª opressão, né? Ele surgiu na 7ª opressão. Sansão foi o juiz mais singular, dotado do único narizeu. Então, nós sabemos que dentre todos, né? Era um ato, um compromisso, uma promessa que ele manteria em santidade por toda a sua vida. O narizerado, né? Vamos ver aqui 13:5, esse capítulo de 13, né? Versículo 5, que diz: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, portanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão do Senhor. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, né? E Manoá era o pai dele, na verdade, e o anjo do Senhor apareceu e fez essa promessa à esposa de Manoá, que seria desde o ventre concebido
e santidade, né? Assim, separado, na verdade, né? Identificado no Antigo Testamento. Teve seu nascimento predito por um anjo. Já lemos aqui, no versículo 3, né? O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Notando aqui, irmão, que várias mulheres que eram estéril, o Senhor fez esse milagre de gerar filhos, né? Assim como aconteceu com Isaac, né? Ele vai lembrar aqui, Samuel, João Batista e Jesus, né? Foi-lhe dada a grande dádiva da força específica para livrar Israel dos filisteus, que tinha devastado a nação israelita. Seguindo no texto, nós vamos ver que por que a nação de Israel foi entregue na mão dos filisteus para ser possuído. O possuidor da maior força pessoal foi o único juiz que falhou na sua missão e teve um fim trágico. Quando nós vemos a história de Sansão, nós vemos que ele combinou na sua morte com a morte também dos filisteus, né? De um modo geral, o fracasso desse homem aconteceu por duas razões. Primeira, por Sansão era muito impulsionado por suas paixões e desejos. Aqui é um alerta para todo cristão, né? Quando as paixões afloram e desejos. Nos capítulos que conta a sua história, encontramos pelo menos 3 mulheres filistias que seduziram. Uma das razões da queda de Israel e dos homens de Israel era as mulheres de outras nações. Então, ele fala aqui que uma da queda de Sansão foi isso, o desejo por mulheres de outras nações. A mulher de Tiná, que está em 14:2, que diz: E subiu e declarou seu pai, a sua mãe disse: Vi uma mulher em Tiná, das filhos filisteus, agora, pois, toma por mulher. Então ele foi, já logo assim se afeiçoou àquela mulher e queria aquela mulher, né? Depois ele foi uma prostituta, no capítulo 16, versículo 2, que diz: E foi dito aos gazitos, Sansão entrou aqui. Foram, pois, a roda toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estivera sossegado, dizendo, até a luz da manhã. Então, nós vemos que ele foi, na verdade está no versículo 1, ele foi Sansão a Gaza, e ali uma mulher prostituta. Ele viu uma mulher prostituta e entrou a ela. Então ele teve relações sexuais com essa mulher, né, com essa prostituta. Dalila. Então ele viu essa mulher também que se afeiçoou. No capítulo 4, né, que diz: e depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soroque, cujo nome era Dalila. Então essas 3 mulheres, né, quer dizer, na verdade, Sansão foi seduzido pela sua visão, né, traído, na verdade, pela sua visão. Ao não se deixar conduzir pelos princípios do nazirados, né, qual era o princípio? Se manter em santidade, né? Foi conduzido pelos enganos do seu coração. A segunda, porque perdeu de vista o seu chamado ou missão pelo Senhor, né? Quantas pessoas, quantos cristãos, quantos homens de Deus têm falhado porque perde a visão do Senhor? Embora tenha fechado a boca do leão, né? Nós vamos ver aqui 14, 5 e 6, né? Quando desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe Tiná, chegando às vias de Tiná, eis que o filho do leão bramando saiu no encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que fedeu de alto a baixo, como quem fede um cabrito, sem ter de nada na mão, porém nem o seu pai nem sua mãe fez. Então, Sansão, ele foi conduzido pelo Senhor para libertar esse povo, né? E nós vamos ver no capítulo 11,
32 e 33. Ele só tomou a iniciativa de ressachar os filisteus foi quando incomodado em suas aventuras libidinosas, né? Então vamos começar aqui a introdução, começar o estudo propriamente. O primeiro tópico que diz fidelidade e quebrantamento para honrar os votos feitos. A Bíblia diz, irmãos, se você faz o voto, Senhor, não seja tolo e não cumprir. Talvez uma das grandes quedas de Sansão seja essa falta de cumprimento dos votos. Primeiro ele foi lá e pegou o mel da boca de um animal morto, que foi o leão, né? Ele matou o leão, depois de alguns dias, ele pegou aquele mel, ainda fez com que outras pessoas fossem contaminadas, como seu pai e sua mãe, né? Isso, quando tocar em morto, era um pecado grave, né? E só depois, com a purificação, estaria livre daquele pecado. Sansão foi a sétima opressão, o juiz da sétima opressão registrado no livro do Velho, no livro. Veio dos filisteus. Então, os filisteus foi a nação que Deus utilizou para corrigir Israel. Na verdade, Deus, quando ele levava o povo cativo, para que fosse correção dos seus erros, né? Quais seriam os erros de Israel? Foi o pecado do desviado do Senhor. Olha aí, irmãos, que está desviado do caminho do Senhor. O perigo de estar no caminho errado, né? No caminho que não é do Senhor. Então, no versículo 13:1, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Um povo julgado, uma nação julgada por 40 anos por erro, porque se desviou do propósito de Deus, do Senhor, né? E a punição foi 40 anos. E o libertador foi Sansão. Então nós temos a referência aqui 13:5, né? Já falamos aqui. Porque eis que tu conceberás e terás um filho cuja a cabeça não passará na vala, enquanto o menino será analiseu desde o ventre e começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Aqui há quase um parecer assim com o nascimento de Jesus, né? Só que Jesus cumpriu a missão dele muito perfeita, né? E enquanto Sansão teve seus vacilos, né? Mas isso não quer dizer que ele não foi salvo por Deus, né? Isso não quer dizer. Isso quer dizer que nós devemos permanecer fiéis nos nossos propósitos, né? Honrar os nossos votos feitos ao Senhor. Para o povo que vivia em opressão e necessidade de uma fonte de luz, era imprescindível. O nome Sansão significa sol, né? Assim, terrenamente, nós não vemos uma luz tão forte como o sol, né? O sol é muito poderoso, né? Do seu resplendor, né? Da sua magnitude. De alguma forma, ele se tornou uma luz para um povo que vivia em opressão por cerca de 4 décadas, 40 anos, né? Sofrendo ali na mão dos filisteus. Os filisteus tinham muita raiva de Israel, né? O inimigo tinha muito sede de exterminar esse povo. Ele nasceu de intervenção divina, à semelhança de João Batista, Isaac, Samuel, cujas mães eram estéreis, né? Aqui nós vemos uma paridade como que surgiu, né? Levantado por Deus para lutar pela libertação do seu povo. Sansão foi levantado com o propósito de libertar o povo da opressão, né? Sansão viveu toda a sua vida em estado de consagração legal, chamado nazireado, né? O voto de Narizeu tem sua previsão legal em Números 6, que nós vamos ler agora.
número 6. Esses 6 primeiros versículos vão falar sobre o propósito do nazirado e como era o nazirado, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dizes, quando o homem ou mulher se tiver separado. Então a palavra narizeu é separado, né? Fazendo voto seu narizeu para separar para o Senhor. Esse era o propósito, separar para o Senhor. De vinho e bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, nem uvas frescas, nem uvas secas comerá. Então tudo que se lembrava bebida forte, vinho, até as uvas, né? Que nós hoje comemos uvas passas, né? Não poderia comer, né? Todos os dias o seu nazirado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. E toda a vida, não é só por um estágio, não, toda a vida. Todos os dias do seu voto nazirado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedalhas do cabelo da sua cabeça, né? Então, navalha, desde o nascimento, ele poderia passar na cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Então, não podia ter contato com um corpo morto. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua mãe, irmã, ou por se não contaminar. Quando forem mortos, portanto, Nazireu, seu Deus está sobre sua cabeça. Todos os dias do seu nazirado, santo será o Senhor. Então, irmão, aí continua, né? Ainda acrescentei aqui alguns versículos, mas basicamente era isso. 3 coisas que ele fez, né? Ele tocou no morto, né? Dava os seus banquetes e também participava, não se separava das partes sexuais, né? Contato com coisas igual a prostituta. Né? Na verdade, ele tinha um lado fraco dele, né? Então, continuando aqui. Os desígnios do Senhor para Israel e para Sansão eram iguais. Ambos deveriam ser santos, porque o Senhor é santo. Então, na verdade, a libertação através de Sansão seria a santidade. No entanto, esse libertador sempre andou muito próximo do pecado, culminando na quebra do voto feito ao Senhor. Então, irmão, aqui nós vemos que quando a pessoa anda muito próximo de determinados assuntos que enfraqueça, que ele sabe que ele é fraco, devemos nos fugir da aparência do mal, como a Bíblia nos diz. E qual foi um dos pecados dele? Exatamente, a fraqueza do relacionamento, a fraqueza, né, dos seus impulsos, na verdade, né? Se não bebeu vinho, ao menos esteve muito próximo de fazê-lo, indo às vinhas e dando banquetes. Lembra que ele esteve perto das vinhas, né? E Juízes 14:5. Nós vamos ver aqui, Juízes 14:5. Vou botar aqui, né? Juízes 14:5. Vamos achar aqui rapidinho, né? Para não tomar muito tempo. 14:5. Diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe, a Tiná. Tiná era uma cidade, né? E chegando às vinhas de Tiná. Então ele estava muito próximo ali. Quando ele pegou também as raposas também, né? Para tacar fogo lá na seara, ele também pegou nas vinhas, era próximo às vinhas, né? Então nós vemos aqui, e cortou o seu cabelo, olha só,
coisa que foi falha para ele, né? A promessa dele é não passar navalha, né? Esse personagem retrata bem a imagem do seu povo, escolhido para a santidade, mas constantemente corrompido por seu pecado, né? Então, estava se retratando ali. A história do filho de Manoá, Juízes 13:2, revela não apenas a quebra do voto do nazireado. O capítulo 14 retrata a história do seu conturbado primeiro casamento. Sansão se apaixonou por uma mulher das filhas dos filisteus. Aqui, irmão, também ele peca numa ordem, né? Se nós vamos ver, ele foi orientado pelos seus pais, né? Que declarou a seu pai que tinha uma mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar dos filisteus, dando aqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então aqui é a quebra de um dos mandamentos, honrar pai e mãe, né? Ele também, nesse ponto também, ele foi fraco também, pondo os seus desejos, né? A sua vontade. O capítulo 14 está conturbado, né? Já li isso aqui. Juízes 14:2. Foi questionado por seus pais. Não há porventura, o texto que eu li, né? E Sansão revela o seu obstinado coração, quando afirma: somente esta me agrada, me agrado. 14:3. Insistindo em fazer alianças com o povo povo distinto do seu. Tanto conflito fizeram com que sua esposa fosse dada ao seu companheiro de honra. Juízes 14:20. Também, irmãos, nós vemos também a mistura que ele quis, né? O desejo de casar-se com uma mulher de outra nação, que também foi orientado ao povo de Israel que não fizesse aliança. A autossuficiência resultou em escolha de frutos amargos. Quantas vezes, irmãos, nós erramos por colocar o nosso desejo à frente da vontade do Senhor, né? Então, podemos colher também frutos amargos. Quando negligenciamos viver quebrantado, nós enveredamos por caminhos estranhos aos caminhos do Senhor. O preceito bíblico acerca dos compromissos que assumimos, é claro. Aquele versículo que eu já tinha mencionado. É melhor que não faças votos do que faças não cumpras. Eclesiastes, vamos ler aqui Eclesiastes 5. Aqui rapidinho, para não tomar muito tempo. Eclesiastes 5:5. Melhor é que não vote do que vote e não pague, né? Então, se você tem um voto com o Senhor, pague, melhor do que... Ou então não vota, né? Não tem esse compromisso com o Senhor. Sansão assumia compromisso com a mesma facilidade que lhes fazia. Fica a advertência para agirmos com a mesma seriedade. Então, devemos ter compromissos firmes com o Senhor. Falamos nesse primeiro tópico a fidelidade e quebrantamento para honrar os votos feitos, né? Devemos honrar os nossos votos com o Senhor. Segundo tópico, fidelidade, quebrantamento para resistir aos impulsos do coração. Às vezes o nosso coração nos engana, achando que estamos fazendo o melhor para o Senhor, né? O capítulo 15 de Juízes descreve a vingança de Sansão, né? 15:7, que diz assim: então disse Sansão: assim haver de fazer, pois havendo me vingado eu de vós, então cessarei. Por que Davi falou isso? Porque é aqui que eu falo, ó. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou sua mulher, o cabrito,
disse: entrarei na cama da minha mulher, porém o pai dela não deixou. Por quê? Porque Sansão já tinha dado, o pai dessa mulher, da esposa dele, que seria a esposa dele, deu a outro, né? Aí Sansão foi lá, tomando tições, virou a cauda, olha, diz assim, Sansão tomou 300 raposas, tomando tições, e virou a cauda, ele pôs tição no meio das suas casas, e o fogo chegou, a tição largou na seara dos filisteus. Assim abrasou os molhos, as cegas, no trigo, vinhas e olivais, né? Os três principais produtos ali daquela área ali: trigo, vinhas e olivais. Na vinha, no trigo e nas oliveiras, né? Então, irmãos, nós vemos que, e por isso, os filisteus se vingaram da sua esposa. E Sansão, mais uma vez, também prometeu vingança pela morte da sua esposa e do seu sogro, né? Após as drásticas consequências do seu primeiro casamento, após perder sua esposa para seu companheiro, 14:20, para vingar-se dos filisteus, Sansão capturou 300 raposas. Ele amarrou a cauda delas duas a duas e colocou fogo. Soltou na plantação dos filisteus e foram completamente destruídos. Com a represália, os filisteus queimaram vivo a sua mulher e o pai dela. Que triste, né, irmão? Os homens de Judá, então, queriam entregá-lo, né, com medo, né, dos seus inimigos. E ele se deixou amarrar quando estava entre os adversários, e rompeu a corda e matou deles usando uma queixada de jumento. Então, a tribo de Judá, né, se sentindo ameaçada, pediu que ele se entregasse, e ele fez ali, só pediu que eles mesmos não matassem. E aí deu-lhe mais um livramento a Israel através, quando ele quebrou essas cordas, né? Mais uma vez o Senhor, após sua vitória, ele teve uma grande sede e clamou ao Senhor por água. Em sua graça, Deus mandou sua sede abrindo uma cavidade na rocha, fazendo botar água. A Bíblia diz que Sansão reviveu. Juízes 15:19. Vamos ler esse versículo, né? Esse texto. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dela água e bebeu, e seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o nome, a fonte do que clama, a qual está em Lei até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Irmãos, nós vemos então que Deus, pela graça, pela sua misericórdia, muitas clamor que o crente faz, ele atende o pedido, né? Apesar das circunstâncias, das falhas que o ser humano tem, ele está pronto sempre a abençoar. E nós vemos aqui que Sansão, ele clamou e o Senhor sustentou ele e o espírito dele reviveu. E parece que havia implementado mudança significativa em sua vida, pois veio a julgar Israel por 20 anos, aparentemente em paz, né? Duas palavras em especial revelam que Sansão era conduzido pelo impulso do seu coração, né? Não destruirei enquanto não me vingar. Não desistirei enquanto não me vingar. Então, ele tinha isso no seu coração, né? Que ele não desistiria do seu propósito enquanto não se vingasse dos filisteus. Versículo 7, né? Versículo 7. Vamos ver aqui. Versículo 7. Ele disse: então lhes disse Sansão: assim o haver de fazer, pois havendo me vingado de vós, então cessarei. Então, irmãos,
nas Escrituras fica claro que não cabe a nós a vingança. Então, nós temos que ter essa ideia, né? Perdão, irmão. Que nós não devemos ter vingança no nosso coração, mesmo porque nós temos que ter o coração limpo de todo tipo de pecado para que o Senhor possa habitar em nós, né? No nosso ser. E por quê? Porque a vingança não nos pertence, pertence ao Senhor. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Vamos ver aqui o texto, né? Para cumprimento. Romanos 12, 19. Que diz assim: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Né? Esse texto é tirado até de Deuteronômio 32, 35. Vamos lá para Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, 35. Minha vingança eu recompensarei, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da minha ruína está próximo. O dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, né? Então, irmão, não devemos nos vingar a nós mesmos, mas a vingança vem do Senhor, né? Se for da vontade dele se vingar também, né? Eu creio que não é. Deus sempre está pronto a perdoar. Dois parâmetros critérios podem estar equivocados ou motivados por razões escusas. Por vezes pensamos em implementar a nossa justiça, né? Quantas vezes nós pensamos nos fazer ter esse desejo, né, de justiça? A consoante as feridas marcadas pelo nosso coração, desejamos nos vingar, mas sabemos que é o erro. Então, irmãos, vamos deixar que o Senhor faça a sua justiça, né? Que é perfeita e agradável, né? Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Olha só, né? Esse era o impulso. Assim, então ele foi vingativo, né? Usou de vingança. O senso de justiça era aguçado. Alguns poderiam invocar a lei do talião. É interessante, né, irmão, que aqui a revista ela menciona a lei do talião. O termo significa tal qual. Talião quer dizer tal qual. Tal qual você me fez, eu também faço. Então, referir-se a qualquer vingança por proporção igual ou considerada equivalente ao mal sofrido. A retaliação, os primeiros vestígios dessa lei foram achados no Código de Hammurabi. Hammurabi foi um dos grandes imperadores ali daquela área ali, da Pérsia, ali dos caldeus, aquela área ali mais ou menos ali do Iraque, escrito 5 séculos antes de Moisés, né? Era bem antigo mesmo essa lei do talião, né? Então, mas o que Levítico fala aqui, né? Vamos falar aqui biblicamente agora também, né? Levítico 24, Levítico 24 o quê? 20, né? Que diz assim: quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado, e algum homem assim se lhe fará. Quer dizer, na verdade, Moisés introduziu também, foi introduzido isso aqui também na lei, né? Olho por olho, dente por dente, né? Tal qual, né? Assim foi feito. Nós vamos ver também
e Deuteronômio, a repetição da lei, né? Deuteronômio 19. Deuteronômio 19, 21, tá? 19, 21, que diz assim: o teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, essa lei lá do Antigo Testamento, a lei chamada lei de Talião, é que funcionava. Mas isso não queria dizer que era para fazer assim, né? Mas Sansão tinha, né? Alegando que naquela época esse preceito estava em vigor. Dessa forma, a sua vingança é respaldada pela própria ser visto como um gesto de justificado. No entanto, não podemos esquecer que o conflito assumiu proporções maiores devido à própria culpa de Sansão e do povo de Israel. Qual era a culpa? O desvio, né? O desvio, porque ele estava sofrendo ali, o Israel estava sofrendo, sendo subjugada pela essa nação chamada Filistia, né? Os filisteus. Por quê? Porque eles se desviaram do caminho soberano, que sofria nas mãos dos filisteus por causa da sua desobediência, né? Esse era o Novo Testamento, o preceito para a resolução de conflitos diferentes. Qualquer que te ferir a face direita, logo também a outra. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o Novo Testamento, ele nos traz essa reflexão, né? Que não devemos nos vingar a nós mesmos. Está em Mateus 5, 39, mandamento do Senhor. Mateus 5. 5:39. Cadê aqui? Eu, porém, vos digo, não resistais o mal, mas a qualquer que bater na face direita, oferece também a outra. E também em Romanos 12, 21, que também vai falar quase a mesma coisa, né? Talvez até citando esse mandamento de Jesus, né? Que ali já essa fala de Jesus já é um mandamento, né? Para que nós, Romanos, tá bem para cá, né? Vamos acelerar um pouquinho. Romanos 12, 21, que fala assim, 12, 21, Romanos 12, 21, não é ápice, não. 12, 21. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, né? Então a ordem é que nós não revidemos, nem tenhamos vingança de nós mesmos, mas esperamos a justiça que é divina, a justiça de Deus. Falamos aqui, irmãos, então, fidelidade e quebrantamento para honrar os votos feitos, fidelidade e quebrantamento para resistir os impulsos do nosso coração, da nossa vontade, a nossa própria justiça. E agora vamos entrar em fidelidade e quebrantamento para reconhecer os erros cometidos, né? Uma virtude dos homens que nós podemos dizer é quando o homem reconhece os seus próprios erros. No último capítulo da história de Sansão, começa com mais o desvio desse homem. Após 20 anos, esse juiz novamente deixa levar pelos enganos do seu coração e se envolve com uma prostituta da cidade de Gaza, lá dos Gazitas, né? Então nós vamos ver no versículo 16, de 1 a 3, que diz assim: depois Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela.
Então, na verdade, ele teve relações sexuais. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. E foram, pois, à roda de toda a noite. Ele puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados. Até a luz da manhã esperaremos. Então mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade com ambas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, e pondo sobre os ombros, levou para cima até o cume do monte que está defronte de Hebron, né? Então, uma força escumenal fora do normal, porque o Espírito se apoderou dele, né? Mas nós vemos que a atitude dele também foi o quê? O erro, né? Entrar de uma mulher prostituta, uma mulher que serve aos homens com prazeres, né? Finalmente, a Bíblia relata a história mais conhecida desse homem e resulta o seu segundo casamento. A sensualidade de Sansão finalmente leva à sua queda, né? A queda de Sansão sempre foi se aproximar-se de mulheres, né? Ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, né? Na verdade, Dalila, a história, quando nós lemos, eu creio que Dalila não tinha afeição por Sansão. Ela era ligada mais a financeiro, qual, né, muitas mulheres são levadas ao dinheiro. Provavelmente era filisteia, né? E príncipe filisteu ofereceu a ela uma grande quantia de dinheiro para que ela descubra o segredo da sua força. O relato desse episódio é de uma obra-prima de astúcia. Então ela usou de astúcia. Por isso que eu digo, na verdade ela não tinha muita assim, compromisso com Sansão, mas sim ela está interessada em tirar vantagens, né? Com a astúcia diabólica, Dalila dominou pouco a pouco até que ele revelou o seu segredo, né? E nós vemos muita queda dos homens de Deus são realmente o desejo carnal, o contato sexual com mulheres, né, que na verdade estão ali mesmo para seduzir esses homens, levar à queda. Devemos ter cuidado, nós cristãos e Cristos, servidores de Cristo, porque a queda do homem normalmente são essas, né? O relato é bem conhecido nos versículos 16, de 1 a 19, o resultado da insensatez de Sansão, aliado à perspicácia de Dalila, resultaram em 3 consequências lamentáveis da vida dele. Primeiro de todos, né? O Senhor se retirou dele, né? 16, 20. Vamos ler aqui 16, 20. E disse ela: o filisteu vem sobre ti, Sansão. Ele despertou o seu sono e disse: sairei aí desta vez, como dantes me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele. Às vezes o homem pode estar pensando que está na direção de Deus e não está. O Senhor já não, né? Por causa do pecado, da desobediência, o Senhor se afasta dessa pessoa. Na verdade, ele se afasta de Deus, né? E o ponto culminante da tragédia da vida de Sansão é quando o Senhor se retira dele. É um grande equívoco pensar que sua força estava no seu cabelo, né? Talvez ele pensava, dessa vez o Senhor me livrará, né? Como o texto fala. O cabelo apenas é a evidência externa da sua consagração. Então, o que levava Sansão a ter aquela força? Era o Espírito Santo, que estava ali na forma, porque ele estava consagrando a sua vida. E uma das maneiras de consagrar o Nareseu era o cabelo, né? O sinal dos cabelos, né? A consagração era o verdadeiro segredo do seu poder e autoridade. A desobediência crescente da vida desse homem é evidente. E se relaciona com uma mulher pagã,
né? É o que nós falamos, né? O povo não era para estar tendo aliança. Vamos ver 14, versículo 1, que diz assim: desceu Sansão a Tiná, né, dessa cidade, e vendo ali e Tiná uma mulher das filhas dos filisteus. Os filisteus, Israel, ele tinha de se guardar para não ter relações com mulher que não fosse da sua nação, porque levaria a pecar. Qual era o Deus que eles adoravam ali, irmãos? O Deus Dagon. Então, toda uma nação adorava esse Deus. Como a nação de Israel adorava o Deus de Israel, o Deus vivo, a nação da Filistia adorava o Deus Dagon. E nós vamos ver mais à frente qual foi a consequência dessa aliança, desse relacionamento, né? Toca no corpo de um leão morto, como eu já falei aqui, 14:9, né? Aí ele faz com que ele tomou nas suas mãos, ele foi andando com medo dele, e foi o seu pai e sua mãe, deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão, que ele já tinha matado. Uma das ordens do Nazirado é que não tocasse em corpo morto, né? Esse mel estava lá, foi proporcionado do sangue, né, desse animal morto, né, em decomposição. Olha só. Abraça a imoralidade. Olha só. Sansão foi lá e teve relações com a mulher prostituta, que era as meretrizes, as rameiras, a degradação, né, era colocada como, vista pela sociedade como mulheres de má fama, né, naquela época. E, aliás, em todo tempo nós vemos que essas mulheres, né, elas realmente levam à queda de muitos homens. A imoralidade, 16:1. Vamos ver aqui, 16:1, né? E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. A prostituição, na verdade, a prostituição faz... Por que prostituição? Porque leva a ter várias relações com outras pessoas, doenças, muitas das vezes adquiridas. E é imoral, né, irmãos? Essas práticas que levam à indecência. Corta o seu cabelo. Olha só, ele deixou-se envolver pelas suas mulheres e foi, inevitavelmente, o Senhor abandona. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sabia que não poderia deixar. Era um segredo que ele guardava, né? Tinha que guardar 7 chaves. E ele, por engano do seu coração, achando que essa mulher iria preservar ele foi e se entregou, né? Não guardou o nazirado de Deus. Tornou-se um prisioneiro deplorável, né? Nós vemos aqui que esses erros, né? Essas três consequências. O Senhor se retirou dele, ele se tornou um prisioneiro deplorável. Segundo, o tratamento de Sansão recebeu das mãos dos filisteus mostra a consequência de transgredir ideais espirituais, morais e ceder à carne e costuma trazer, né? As palavras sintetizam a situação: cego, preso, virando o moinho. Então, quando você está prisioneiro ao pecado, perdão, irmão, você vê que as consequências são graves, porque primeiro cega a visão espiritual, depois mantém a pessoa presa no pecado, e uma vez presa no pecado, ele tem dificuldade de se libertar, né? Foi o que aconteceu a Sansão.
O servo desobediente pode, por vezes, viver com circunstâncias semelhantes. Ele perde a visão, fica preso em situações de movimento sem progresso. Rodar de moinho gera energia e movimento, mas não proporciona avanço, né? Então aqui há um alerta para todos nós, crentes em Cristo. Matou a si e os filisteus. Também os versos finais da biografia de Sansão mantêm um aspecto dramático a sua história. Duas tragédias são narradas. A adoração dos filisteus a Dagon. Olha só o que eu falei, né? Ao relacionar com aquela mulher, ele estava também introduzindo a adoração da nação de Israel a Dagon. Porque claro que ele ia ter aliança com essa mulher, né? A ausência de quebrantamento do juiz de Deus resultou no pobre do Senhor, ao Senhor. Os inimigos celebravam aparentemente vitória, honrando a Dagon, né? O deus fenício, pela empreitada supostamente bem sucedida. A infidelidade do servo do Senhor sempre compromete o testemunho e envergonha o Pai. Então, irmão, nós, como servos do Senhor, temos que levar bem sério a nossa proposta de cristão, que é ser fiel ao Senhor, porque ela pode comprometer os projetos de Deus, porque nós somos conhecidos como servos obedientes, né? Nós somos conhecidos como pessoas do bem, e muitas das vezes, quando não levamos sério o nosso compromisso com Cristo, as pessoas tendem a nos julgar pelos nossos erros e defeitos, né? A morte de Sansão está em 16, de 26 a 31. Em meio à zombaria dos filisteus, Sansão clama ao Senhor: peço que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Cremos que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Como cremos que todo homem piedoso fará súplica em tempo de poder encontrar o Senhor. Salmo 32, 6. Vamos ler aqui esse salmo, né? Que eu achei interessante quando eu li esse versículo dos salmos, né? Aliás, às vezes nós temos uma ideia muito simplória assim de Davi, né? E eu vendo essa série nova de Davi da Record, né? Posso falar assim. Mais que o homem sofredor, né? Mas o homem com o coração grande para perdoar. E ele vai falar aqui sobre essa situação, né? De um homem quando clama, e porque o Senhor sempre está a perdoar as pessoas. No versículo 6 ele fala assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, né? Orando ao Senhor. E é tempo de ter poder achar. Então o homem quando ora, ele tem o poder de achar quem? Deus. Por isso que é importante a oração, né? Repetindo aqui: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, orará a Deus. Há tempo de poder achar quem? Deus. Até no transbordar de muitas águas. Olha só, né? E estas não te chegarão. Porque quando as águas ultrapassam o nosso respirar, pode nos sufocar. Então ele diz assim: esta não te chegarão, porque é um limite. Deus dá salvação, Deus dá tranquilidade. E nós podemos achar Deus através da oração, né? Na verdade, a Bíblia diz que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Concluindo aqui a lição, irmão, dessa lição maravilhosa, desse personagem dessa semana, personagem real,
que a Bíblia nos relata Sansão, que também simboliza como Cristo luz, que fala aqui que é o sol, né? E trouxe luz a um tempo de uma nação que estava em treva, do desvio do seu caminho. E como Jesus também, ele fala que resplandeceu uma grande luz, né, do vale da sombra da morte, né? Sansão também foi, de uma forma ou outra, luz para aquele povo. Sansão é distinto dos demais juízes. Ele não conduz o povo nem leva a guerra, mas se conduz a luz sozinho, a luta sozinho. Não havia, na realidade, uma disposição de Israel em lutar, né? O povo não estava disposto a lutar pela sua liberdade, né? Estava zen, vamos dizer assim. O grande problema estava no fato de que os interesses desse personagem se sobrepunham ao interesse maior da nação. Qual o personagem? De Sansão, né? Qual o desejo dele? Né? Ter relacionamentos, né? O que estamos dispostos a fazer para que os nossos interesses prevaleçam, né? O Espírito Santo é violador, viola princípios, valores, missão e votos, né? Como resposta, ele se vinga e morre implementando seu próprio juízo cabal definitivo. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Porque Deus usou, então a pergunta aqui, né, é por que Deus usou um homem tão indigno? Talvez seja porque naqueles dias, perto do fim da época do juízo, Sansão era o melhor que havia, né? E pelo menos estava disposto a render-se o espírito. Mesmo que o povo não estava interessado, né, não tinha disposição de lutar, mas Sansão se colocou ali nessa posição, né? Render-se ao Espírito. O modo de Deus pode usar. Jeová não usou pelo bom que ele era, e sim porque a ele queria demonstrar sua própria fidelidade às suas promessas. Sansão, apesar da sua conduta reprovável, não deixou seu testemunho vivo de que Jeová defenderia os seus enquanto ele permanecesse fiéis, né? Entre altos e baixos, nós podemos dizer que Sansão foi o vitorioso. Mesmo com suas dificuldades, quando ele se colocou na posição de fidelidade, Deus sempre está disposto a defender os seus, como o autor aqui nos coloca, né? Sejamos fiéis nesses 3 pontos que foi mencionado aqui, dos nossos votos feitos ao Senhor, no impulso dos nossos desejos e corações, e para reconhecermos os nossos erros cometidos. Que o Senhor possa nos conduzir. Para finalizar esse estudo, você tem honrado seus votos de casamento, de batismo, promover a unidade do corpo de Cristo e dar um bom testemunho de sua fé, ou ter sido autossuficiente e inconsequente às suas alianças, né? Sansão buscou a vingança e retribuiu de acordo com aquilo que tinha recebido. Como e sub, quais parâmetros você resolve os seus conflitos? Isso aqui é para cada um de nós podemos refletir. O seu distanciamento do Senhor já lhe ocasionou graves consequências? No que se refere à sua vida com Deus, você tem avançado ou sente-se estagnado? Quinto, a ausência e quebrantamento em sua vida tem comprometido o seu testemunho ou envergonhado o Evangelho? Né, irmão? Perdoa, irmão, que eu estou vindo de uma gripe muito forte, né? Mas quero pedir a oração aos irmãos que orem por mim, pela minha vida, pela minha esposa, pelo meu lar, pela nossas igrejas. E nós estamos na Semana da Pátria, né, irmãos? Já 1º de setembro.
Primeiro não, hoje já eu estou fazendo isso aqui dia 3, né? Um pouco atrasado esse vídeo, né? Peço aos irmãos que perdoem. Vamos orar junto. Vamos clamar a Deus para que nós permanecemos na fidelidade desses compromissos. Uma grande lição para todos nós. Pai querido, amado Deus, nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo e cumpriu o papel de Salvador de toda a humanidade. Nós somos gratos a Ele pelo sacrifício vivo que Ele subiu ali no Calvário, da cruz do Calvário. E hoje nós estamos, Senhor, aos pés da cruz, intercedendo pelas nossas vidas, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, intercedendo, Senhor, para que aqueles que ainda não entenderam a mensagem da cruz, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, esclarecer aos seus corações aquilo que nós não temos condições de esclarecer. Que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo de Deus batendo no seu coração, para que ele abra a porta do seu coração e receba, Senhor, a revelação sublime, ó Deus, de João 3,16, que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, que Jesus possa ser a esperança, a solução da sua vida. Que ele possa encontrar o caminho, Senhor, para a sua vida. Que ele possa abrir os seus olhos para o entendimento e que ele possa encontrar a salvação da sua alma. Oramos, Senhor, agradecidos pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, pelo bem que o Senhor tem feito a toda uma geração, a toda uma humanidade, Senhor, com a sua presença, com a sua bondade infinita, com o seu amor grandioso, que restaura o homem quando se deixa ser restaurado. Pai, vai ao encontro da verdade dos perdidos da sua presença, Senhor. E que nesse mundo, ó Deus, a sua luz possa raiar no coração, de um coração aquebrantado. Por isso, Deus, que nós estamos aqui, aquebrantados diante de Ti, para receber em nossos corações. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre todos nós. Abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil. Senhor, nessa semana que se inicia, a Semana da Pátria, que todo brasileiro possa se render aos Teus pés. Abençoa, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, somos gratos a Ti por mais uma vez e que o Senhor possa estar nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.